meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Lancei alguns vídeos no YouTube falando sobre o nome do Eterno, sobre o nome do seu filho. Ali eu mostrei que o nome do Eterno é Yahweh e o nome do seu filho é Yahushua. Lancei alguns vídeos também falando sobre a volta do Salvador, sobre o arrebatamento. Se você não assistiu esses vídeos, você deveria assistir, porque são vídeos que vai edificar muito a sua vida. Hoje eu gostaria de estar falando sobre esse tema, a doutrina da Trindade. Esse livro foi eu que escrevi, o nome dele é Desmascarando o Dogma da Trindade. Então hoje eu gostaria de estar falando sobre essa doutrina maligna que foi introduzida dentro do cristianismo, dentro da igreja. Muitos pensam que a doutrina da Trindade é algo que é bíblico, que é algo que está nas Escrituras, mas eu quero trazer para você hoje, se você tiver paciência de me ouvir, de me assistir, você vai ver que a doutrina da Trindade é uma doutrina maligna e que ela veio lá da Torre de Babel. Lá na Torre de Babel já se ensinava que o Criador do Universo era constituído de 3 pessoas. Eles usavam um triângulo com 3 pontas. E até hoje isso é ensinado. Eles dizem que cada ponta do triângulo representa uma das pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que isso é uma doutrina maligna. O Eterno nunca foi constituído de 3 pessoas. Nunca você vai arranjar isso nas Escrituras. Quem ensinou isso foi o catolicismo romano, a Igreja Católica. E a Escritura diz que ela é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, se você é uma pessoa que crê na doutrina da Trindade, você está acreditando num dogma que veio da Igreja Católica. E eu vou estar lendo um versículo, antes de nós começarmos a falar, aonde está escrito Deus nessas Escrituras. Eu vou estar usando a palavra Altíssimo ou Criador, porque eu entendo que o título Deus vem de Zeus, que é um ídolo da mitologia grega. E aonde está o nome Jesus, eu vou estar usando o seu nome original, que é o nome que vem da Bíblia hebraica, Yahushua. Então, se você tiver paciência, você vai entender claramente hoje, e através desses estudos, eu vou estar fazendo os vídeos divididos em parte 1, parte 2, se for preciso nós faremos também a parte 3. Gostaria de estar lendo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 em diante. Diz assim: eis o que é bom e aceitável diante do Altíssimo, nosso Salvador, que quer que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, um homem, Yahushua ou Mashiach. Então o Eterno aqui está dizendo que a vontade dele é que todo tipo de homem seja salvo e que todo tipo de homem chegue ao conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade? O versículo diz de que existe apenas um Criador, o Pai, o Altíssimo, Yahweh, e um só mediador entre o Criador e os homens. Quem? Yahushua, o homem. Então aqui ele está mostrando 2 pessoas. Ele não está mostrando uma pessoa só e não está mostrando 3 pessoas. Ele está mostrando que o conhecimento exato da verdade está em conhecer quem é o Eterno e quem é o seu Filho. O Eterno é aquele que criou todas as coisas, é aquele que projetou todas as coisas. E o seu Filho é o mediador, Yahushua ou Mashiach. Então ele mostrou 2 pessoas, ele não mostrou 3. E eu vou estar te mostrando dentro das Escrituras que não existe 3 pessoas. Hoje o cristianismo está dividido em 2 linhas de raciocínio. Tem aquele grupo que crê em 3 pessoas, que diz que Deus é constituído de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E tem aquele grupo que diz que só existe uma pessoa, que é os unicistas. E que essa pessoa, ela é o Pai, ela é o Filho e ela é o Espírito Santo. Os unicistas dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É outro grupo herético. Nós não podemos crer nisso, porque o Eterno não é um ator de novela. Você dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, você está dizendo que então o Eterno é um ator de novela, que ele não tinha um filho coisíssima nenhuma, que quando o Salvador orava para o Pai, ele estava orando para ele mesmo. Irmãos, nós temos que ser pessoas racionais. O Eterno é um ser racional, e nós temos que ser seres racionais. Nós temos que usar o Espírito e a nossa mente para nós entendermos quem é o Criador do Universo. Essa é a vontade dele, que nós venhamos entender quem é ele, quem é o seu Filho. Então os unicistas, eles dizem que o Eterno é um ser que trabalhou em 3 ofícios,
Eles chegam a comparar o eterno, dizendo que o eterno é uma pessoa que, por exemplo, ele tem 3 profissões. Ele é um médico, ele é um professor e ele é um mecânico. Aí, quando ele está lá dando aula, ele é uma pessoa. Aí ele chega em casa, muda de roupa, veste o seu uniforme branquinho, agora ele é médico. Aí depois ele vai para a oficina, aí agora ele é mecânico. Mas, no entanto, todas essas profissões é uma só pessoa. Constitui uma só pessoa. Não, meu amigo, isso é engano de Satanás. Não existe isso. O eterno é o eterno, o Pai, Yahweh, é o Criador do universo. Yahshua, seu filho, é o Filho. Não existe 3 pessoas. E o que é o Espírito dele? O Espírito dele eu vou te mostrar daqui a pouco que não é uma terceira pessoa, é o próprio eterno. Então vamos lá. Quando foi que surgiu essa doutrina maligna da Trindade? Essa doutrina maligna da Trindade, você que quer pesquisar, quer conhecer quem é o Eterno, que a Bíblia diz, prossigamos em conhecer quem é Yahweh, quem é o Criador. Na Bíblia Almeida diz, quem é o Senhor. Então veja bem, essa doutrina da Trindade, ela surgiu no ano de 381, depois de Cristo, depois do Mashiach, no Concílio de Nicéia, lá no Vaticano. No ano de 381, o imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco, foi eles que colocou essa doutrina maligna. Em que ano? No ano 381 depois do Mashiach, depois de Cristo. Basta você pesquisar nas enciclopédias, você vai ver isso. E antes? Antes não. Antes os apóstolos não ensinavam a Trindade. Nem os apóstolos, nem o Salvador. O que nós acabamos de ler aqui? Que o apóstolo mostrou que só tinha 2 pessoas, o Pai e o Filho. Então veja bem, o próprio Salvador, o que ele disse? Vocês perguntou para ele, qual que é o maior mandamento? Ele disse, o maior mandamento é este: ouve, ó Israel, Yahweh, o Criador é um, e não existe outro além dele, é a ele que vocês devem adorar. Então quando ele fala, ouve, ó Israel, ele está dando ênfase, preste atenção, Israel, preste atenção, o Eterno é só um. Ele não é 3, como está pregado hoje no cristianismo, não. O eterno Yahweh é um. O próprio Salvador nos ensinou isso. Então vamos dar continuidade ao estudo, para que nós possamos entender com clareza. Vamos aqui. Veja bem, quem é o Criador das Escrituras? Vou estar lendo o livro de Atos, capítulo 3, versículo 13. Vou estar lendo na Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções. Atos, capítulo 3, versículo 13. Aqui diz assim: o Altíssimo de Abraão, na Bíblia Almeida diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo, Yahshua, a quem vós entregastes, negastes diante de Pilatos. Então veja bem, ele está falando que o Criador, que o Deus lá de Abraão, na Bíblia Almeida está dizendo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá vendo? Aí ele vira e fala, glorificou a seu servo Yahshua. Então quem que era o Criador de Abraão? Era o filho? Quem era o Deus de Abraão que está falando aqui? Era o filho ou era o pai? O texto está dizendo que era o pai. Então nós temos que entender que o Altíssimo, o Eterno, o Criador, que está na Bíblia Almeida, o Deus de Abraão, o Criador de Abraão, é o pai, não é o filho, não é o Espírito Santo, é o Eterno. Vamos continuar. Aqui diz, para entendermos quem é a divindade, precisamos entender sua criatura, o homem. Porque o homem é a sua imagem e semelhança. Então, primeira coisa, para nós entendermos quem é o Eterno, nós temos que entender a criatura, a sua criatura, o homem. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Mas o homem é constituído de quantas partes? Leia Tessalonicenses. Você que tem a Bíblia aí, leia Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Então, para nós entendermos o Pai agora está fácil. Por quê? Porque o homem ele é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. O Eterno ele é constituído de corpo, alma e espírito, de espírito, alma e corpo? Sim. O que está escrito no livro o que está escrito no livro de Isaías 42? Ali ele diz assim: eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. O Eterno então tem uma alma. Eu tenho uma alma. Eu sou a imagem e semelhança do Eterno. Eu tenho uma alma. E o Eterno tem uma alma. Ele diz: eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Vamos entender o Eterno passo a passo. Aí ele diz: colocarei sobre ele o meu espírito. O Eterno falando que ia pôr seu espírito no seu filho. Então o Eterno tem um corpo, o Eterno tem uma alma e o Eterno tem um espírito.
Veja bem, no livro de Apocalipse capítulo 4, versículo 2, diz que o apóstolo João, o apóstolo Yaohana, ele viu o Eterno sentado no trono. E diz que o Eterno segurava um livro na sua mão direita. Então, se o Eterno está sentado, se ele tem uma mão, ele tem um corpo. Como é que a pessoa vai estar sentada sem ter um corpo? Como é que a pessoa vai segurar um livro sem ter corpo? Muitos aí hoje, os pregadores da Trindade, dizem que o Eterno é espírito, que ele não tem corpo não. Eu pergunto para você, como é que uma pessoa que não tem corpo está sentada no trono? Como é que uma pessoa que não tem corpo tem uma mão e segura um livro na mão direita? Então veja bem, o Eterno tem um corpo, o Eterno tem uma alma e o Eterno tem um espírito. Nós, a criatura, somos da mesma forma, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós temos um corpo, nosso corpo é um corpo físico, o corpo do Eterno é um corpo espiritual, mas ele tem um corpo. Ele tem um corpo. O apóstolo Yaohana viu ele sentado no trono. Ele tem uma alma, porque ele disse: eis aí meu filho amado, em quem é minha alma se compraza. A Escritura diz que não havendo por quem jurar, o Eterno jurou por si mesmo. E ele diz: jurarei pela minha alma. O Eterno tem a alma. A alma do Eterno tem prazer naqueles que fazem a sua vontade. Então o Eterno tem uma alma. E o Eterno tem um Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito dele. Então o Eterno é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. Vamos dar continuidade, você vai entender o que eu estou te falando. A comparação do Criador com o homem. Agora a coisa vai ficar interessante. Você vai começar a ver a Trindade cair por terra. Veja bem, os pregadores da Trindade dizem assim: não, mas o Espírito Santo ele é uma terceira pessoa da Trindade, porque ele diz que ele entristece. Está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Então veja bem, meu irmão, a Escritura também diz que o espírito do homem entristece. Está no livro de Isaías 57, versículo 15. Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Diz que o espírito do homem também se entristece. Aí eu te pergunto: o meu espírito entristecendo é outra pessoa além de mim que está entristecendo, ou sou eu entristecendo? Veja bem, se o Espírito do Eterno entristece, é porque o próprio Eterno se entristeceu. Por quê? Porque o Espírito do Eterno é Ele próprio. É uma constituição da sua própria divindade. Você não pode pegar o Espírito do Eterno e separar ele, fazer dele mais uma pessoa do Eterno, não. Você não pode pegar a alma do Eterno e fazer dela mais uma pessoa além do Eterno, não, porque a alma do Eterno é o próprio Eterno. O Espírito do Eterno é o próprio Eterno, é o próprio Yahweh, é o próprio Criador dos céus e da terra. Eu não posso pegar meu Espírito e fazer do meu Espírito outra pessoa além de mim, não. O que é que esses pregadores da Trindade estão fazendo? Pregando heresia para as pessoas, para os leigos que não têm conhecimento das Escrituras. Então presta bem atenção que você vai entender. O que Maria disse? Mariana, o que ela disse? O meu espírito, na Bíblia Almeida, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, se alegrou no Altíssimo, o meu Salvador. O espírito de Maria se alegrando. Eu te pergunto, presta atenção você que está me assistindo e me ouvindo. O espírito de Maria se alegrando, era outra pessoa além de Maria se alegrando, ou era a própria Maria que estava se alegrando? Ah, meu irmão, aonde esses homens criaram essa doutrina maligna? Ah, o Espírito do Eterno se alegrou, então ele é outra pessoa além do Eterno. Não, irmão, o Espírito do Eterno se alegrando é o próprio Eterno se alegrando. O Espírito de Maria se alegrando é a própria Maria se alegrando. Por quê? Porque Maria foi criada à imagem e semelhança do Eterno. O homem foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Não posso, eu repito, eu não posso pegar o meu espírito e transformar ele em outra pessoa além de mim, não, meu irmão. Se eu fizer isso, eu estou pregando heresia. Se eu pegar o Espírito do Eterno e transformar o Espírito do Eterno em outra pessoa além do próprio Eterno, eu estou pregando heresia. O Espírito do Eterno entristecendo é o próprio Eterno se entristecendo. Eu creio que você está entendendo o que eu estou te falando agora. Então veja bem, aqui diz: o Espírito do Eterno fica irritado. Miqueias capítulo 2, versículo 7. Aí os pregadores da Trindade falam: olha, está vendo, o Espírito, ele se irrita, então ele é uma pessoa. É lógico que ele é uma pessoa, ele é o próprio Eterno, ele é uma parte dele, é uma parte da sua constituição, da sua divindade. Veja bem, o espírito do homem também se irrita. Atos capítulo 17, versículo 16, diz que o espírito de Paulo, de Shaul, se revoltou, se irritou com a idolatria que ele viu em Atenas. Mas o espírito de Paulo se irritando, era o próprio Paulo se irritando. O espírito do Eterno se irritando, é o próprio Eterno se irritando, não é outra pessoa além dele não, meu irmão. Então não vem fazer do Espírito Santo mais uma pessoa além da divindade não, que não existe isso não. Isso é doutrina do catolicismo romano. Vamos lá. Você nunca viu um livro, igual você vai ver agora, desmascarar a Trindade, jogar ela todinha por terra. E se no final você continuar adorando ela, você vai ser cobrado de você.
Porque o Eterno está te dando a oportunidade de você ver que isso é uma doutrina maligna que vem de Satanás, para colocar você debaixo de idolatria. Porque adorar três deuses é a idolatria. Isso vem da Índia. Isso vem do budismo, da Índia lá, um Deus com três cabeças. Então vamos lá. O Espírito do Eterno fala, está no livro de Atos capítulo 3, versículo 12. E 1 Coríntios também diz que o Espírito do homem fala, 1 Coríntios 14, versículo 14 e Jó capítulo 20, versículo 30. Então veja bem, as pessoas falam, o Espírito Santo fala, é lógico que ele fala, mas vamos voltar para a Escritura para nós entendermos. A Escritura diz que o Eterno falou pelo Espírito Santo na boca de Davi. Preste atenção agora, quem falou? Foi o Espírito Santo ou foi o Eterno que falou na boca de Davi? Olha o que o texto diz. O Eterno falou pelo Espírito Santo na boca de Davi. Quem falou foi o Eterno, moço. Ele falou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele próprio. É uma parte dele. Então não vem transformar o Espírito Santo em outra pessoa, não, porque não existe isso, não. Entendeu? Onde nós estamos chegando? Eu vou bem devagarzinho, não vou ter pressa com esse estudo, não. Nem que eu faça primeira parte, segunda parte, terceira parte. O que eu quero é esclarecer sua mente e tirar você dessa Babilônia, dessa confusão. Uns pregam só um e outros pregam três. Não existe não, só existe duas pessoas. Um é o Eterno, o soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que está no topo máximo. E o outro é o seu filho. Não existe uma terceira pessoa. E não existe esse negócio de pregar um só, não. Um Deus triuno, um Deus processado, um Deus que é uma trindade. Isso é paganismo, moço. Vamos para as Escrituras. Os pregadores da trindade costumam dizer assim: se blasfemarmos contra o Pai, temos perdão. Se blasfemarmos contra o Filho, temos perdão. Mas se blasfemarmos contra o Espírito Santo, não há perdão. Meu irmão, eu quero te perguntar, aonde nas Escrituras que fala que se nós blasfemarmos contra o Pai, nós temos perdão? Vai lá no texto e vê se está escrito isso lá. Lá no texto o Filho falou assim, ó, todo aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. A palavra Pai não aparece ali no texto não, irmão. Mas por que os pastores então dizem que lá está escrito que se eu blasfemar contra o Pai, eu tenho perdão, contra o Filho eu tenho perdão, mas contra o Espírito Santo eu não tenho perdão? Sabe por que eles falam isso, irmão? É porque eles são igual papagaio. Eles falam aquilo que eles ouviram de outro falar, eles repetem aquilo que eles aprenderam de outro, eles não conferem não. Na Bíblia, lê na sua Bíblia e vê se lá está escrito que quem blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, e contra o Espírito Santo também, contra o Espírito Santo não tem perdão. Lá não tem escrito isso não, irmão. Lá está escrito assim, ó: quem blasfemar contra o Filho tem perdão, quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Pai que estava no Filho. Vamos ler isso? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos ler. Eu quero trazer você aqui para você entender. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Está lendo a Bíblia de Jerusalém. Tudo isso vem do Criador que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Cristo, por meio do Machia, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era o próprio Criador que em Cristo, no Machia, reconciliava o mundo consigo mesmo. Então veja bem, a Escritura diz que o Pai estava no Filho reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo que estava no Filho era o mesmo que blasfemar contra o Eterno, porque o Eterno, por meio do seu Espírito, estava no seu Filho. E os fariseus estavam dizendo, ele expulsa os demônios pelo Beuzebu que está nele. Eles estavam chamando o Pai de Beuzebu, porque estava dizendo que o Espírito que estava no Filho era Beuzebu, mas o Espírito que estava no Filho era o próprio Pai, em Espírito no seu Filho. Então, se você ler lá no livro de Marcos, você vai ver que onde fala da blasfêmia, deixa eu ler aqui, ó. Lucas 12, versículo 10. Vou ler para você para não restar dúvida. Lucas 12, versículo 10. Vamos ler Lucas 12, 10. Aqui diz assim. Lucas 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Vamos ler o versículo anterior, o 8. Eu vos digo, todo aquele que declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos do Criador. Aquele, porém, que houver me renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos do Criador. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Cadê a palavra Pai aqui? Não existe. Não existe, porque o Pai é o Espírito Santo. Por exemplo, você quer um exemplo? A Escritura diz que o Filho foi gerado no ventre de Maria, de Mariã, pelo Espírito Santo. Mas no livro de Hebreus diz que quem gerou foi o Pai. Então eu te pergunto agora, quem é o Pai do Salvador? É o Espírito Santo ou é o Eterno? Ele tem dois pais? Porque quem gera é o Pai. E no livro de Mateus, no livro de Lucas, diz que quem gerou o Filho no ventre de Maria, de Mariã, foi o Espírito Santo. Mas no livro de Hebreus diz que quem gerou foi o Pai, foi o Eterno. Então como é que faz? Ele tem dois pais agora? O Espírito Santo é pai dele e o Eterno também é pai dele? Não, irmão, sai dessa Babilônia. Quem gerou o Filho no ventre de Maria foi o Eterno por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Então o Eterno falando na boca de Davi por meio do Espírito Santo é o Eterno falando. É o Espírito Santo falando, porque o Espírito Santo é o próprio Pai. Blasfemar contra o Espírito Santo está blasfemando contra o próprio Eterno. Porque o Espírito Santo é uma parte sua, é uma constituição da sua divindade. Vamos passar para a próxima parte?